gostaria então de começar a nossa ministração, que tem como base ou linha de fundo a estação Cuidado, sobre a necessidade do cuidado na multiplicação de discípulos. Então, o tema que eu gostaria de ministrar nessa noite tem como linha de base essa estação Cuidado. E a proposta é que nós possamos meditar nesta noite sobre esse tema. Qual é a missão da sua vida? Qual é a missão da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na razão pela qual você tem as características, as habilidades e os dons que você tem? Você já parou para pensar por que você está na família que você foi inserido? Você já se perguntou por que você foi colocado na igreja onde você está? No bairro, na cidade onde você se encontra, no país, nesse tempo, nesta geração, qual a razão disso? De repente, imagine comigo um grande diretor de cinema de Hollywood, e ele batesse na sua porta e dissesse assim: olha, eu quero te convidar para fazer um filme. Detalhe, esse filme já tem um roteiro. Eu sou o diretor e eu estou te dando o roteiro. Mas caberá a você, como ator principal, como protagonista, escrever o papel principal. E eu te pergunto, o que você escreveria? O que você colocaria como história para este filme? Embora esse exercício de imaginação que nós fizemos, ele tenha mexido com você, o certo é que ele não é apenas um exercício, mas, na verdade, ele é a realidade. Ele é a sua vida. Deus é o diretor. A Bíblia Sagrada é o roteiro. O filme é a sua vida. E o papel principal é a sua missão. O que você está escrevendo em relação à sua missão? Talvez você se pergunte, se questione, o que é a missão então, pregador? E segundo o site, a pesquisa que eu fiz, o site de significados.com, ele nos diz que missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. O que nos chama a atenção nessa definição, nesse conceito, é que a ideia de missão, ela é ligada, de uma forma, digamos assim, muito próxima, à ideia de propósito. Ao ponto de nós dizermos, portanto, que missão é um propósito. Em nossos dias, há uma busca incessante, especialmente no mundo corporativo, pela busca de propósito. Qual é o propósito da sua vida? Existem escolas, técnicas, que são ensinadas para que o ser humano descubra em si esse propósito. O grande problema é que essas escolas, esses ensinos, livros, e existe toda uma série de produtos que trabalham com isso, eles têm como ponto central, como ponto de partida dessa discussão, o próprio ser humano. Olhar para si mesmo, se autoconhecer e, a partir daí, ele construir o seu propósito de vida. O problema é que eu e você, nós não nos criamos a nós mesmos. Portanto, nós não temos condições de perguntar a nós mesmos as razões pelas quais nós estamos aqui. Eu posso criar razões, eu posso definir motivos, porém, saber especificamente por que eu fui criado, eu tenho que olhar para quem me criou, o meu Criador, o Deus Todo-Poderoso.
Eu tenho que olhar para a Bíblia Sagrada e entender aquilo que Deus tem para mim como propósito. Então, se eu não olhar para a Bíblia Sagrada e não buscar em Deus o meu propósito, muito provavelmente eu estarei desfocado daquilo que Deus tem para mim. E é por isso que nesta noite eu gostaria de continuar, depois dessa introdução, meditar com você na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 6 e 9 a 10. Abra sua Bíblia comigo, o texto também está projetado aqui na tela, ou no seu smartphone, como você achar melhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Mais uma vez, por bondade e misericórdia, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua santa e bendita palavra, e como nós cantamos aqui, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Mais uma vez nesta noite, Pai, eu clamo a Ti, porque Tu me conheces, ó Deus, e sabe das minhas imperfeições e das minhas fraquezas. E, Senhor, Tu sabes, ó Deus, que o Teu povo está diante da Tua presença para ouvir a Tua voz. Por isso, abre os nossos corações, abre, Senhor, as nossas mentes, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Usa a nossa vida para edificar a vida dos nossos irmãos, Senhor, e que não haja espaço para a glória do homem, mas que o Seu nome seja glorificado no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha fazer maravilhas nesta noite, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Nesta palavra que nós lemos, portanto, Deus, Ele estabelece pelo menos 3 coisas. A primeira delas, Ele te escolheu. Diz a palavra de Deus, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso diz respeito à nossa salvação. Nós vivíamos muito antigamente numa vida em trevas, mas o Senhor Jesus nos tirou de lá e nos colocou num lugar de luz, nos colocou no lugar da presença dEle. Ele nos escolheu para sermos salvos e estarmos com Ele, e essa bênção maravilhosa, ninguém pode tirar de nós. Ele nos escolheu. Você pode pensar e imaginar o cuidado de Deus para com a sua vida? Mas Ele não apenas te escolheu, mas Ele também te inseriu dentro de um contexto chamado família do Senhor, porque Ele te adotou como filho dEle. Ele não te deixou órfão, não te deixou sozinho, mas colocou você e a mim dentro do contexto da sua família, para que você pudesse amar e ser amado, compreender e ser compreendido, lutar junto com outros, para que Jesus também pudesse, através de você, espalhar o amor dEle através da sua vida. Você é filho de Deus. Não há outro, digamos assim, requisito mais perfeito, mais ideal e que mais preencha a nossa vida de alegria e felicidade, é saber que você e eu somos filhos do Deus bendito. Mas embora nós tenhamos a nossa posição no reino de Deus, porque Ele nos salvou e nos colocou na situação de filhos dEle, Ele não nos chamou apenas para a contemplação, embora a contemplação e a adoração seja algo muito importante para Ele, mas Ele também nos comissionou.
Ele também nos deu uma missão, algo a fazer, como está dito nesse texto, e nos revelou o mistério da sua vontade, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas. A nossa missão nessa terra é fazer convergir a Cristo todas as coisas, todos os pensamentos, todas as atitudes, fazer com que as pessoas compreendam, aquelas que não têm a Jesus no seu coração, que elas precisam de Jesus, cuidar do meio ambiente, cuidar da política e de todas as áreas que você possa imaginar, porque o propósito de Deus é estabelecer que todas as coisas glorifiquem ao nome dEle, exaltem ao nome dEle, porque a palavra diz que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Convergir a Cristo, todas as coisas, terrenas ou celestiais. Essa é a missão da sua vida. E embora você possa dizer assim, muito bem, eu entendi, pregador, mas como eu posso fazer isso? E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de continuar trabalhando nesta noite. É necessário, é imprescindível que você compreenda que a sua natureza tem o DNA do serviço. Você, eu e a igreja do Senhor foi criada ou foi criado para servir. E como diz o texto, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Estas obras a que se refere o texto, é o seu serviço para Deus. Todo cristão foi chamado para servir. E olha o exemplo prático que a nossa igreja deu, os alimentos, as roupas e demais gêneros que estão postos ali no fundo, fruto de uma ação que a nossa igreja fez, através de voluntários do bairro, através do exército, pela pessoa do subintendente Nilvan, e através da ABA, cujo objetivo é servir, dar àqueles necessitados o necessário, o pão, o alimento, a roupa, nesse momento tão difícil. Servir. Nós estamos aqui para servir. Nós nascemos com esse objetivo, servir uns aos outros. Talvez você imagine ministério ou serviço como uma palavra sinônima, e você pense em pastores, em cantores, em missionários, ou seja, talvez em obreiros de tempo integral, que dedicaram e dedicam a sua vida 24 horas, 7 dias da semana e o mês inteiro para servir ao Senhor. Isto é uma verdade, porém não uma verdade completa. Deus, independentemente da nossa posição no reino, Ele nos chamou para ser um cristão servindo em tempo integral. Então, ainda que você não seja um obreiro em tempo integral, ou seja, você não tenha separado a sua vida de maneira completa para o Senhor, ou completa não, mas que você viva fazendo a obra do Senhor, é necessário que você, aonde estiver, trabalhando profissionalmente, na universidade, na escola, no hospital, aonde quer que você esteja, você é um crente, você é um cristão, você é uma testemunha, você é uma carta viva do Senhor naquele lugar, e tudo que você fizer pode ser feito para glorificar o nome de Jesus, tudo pode ser um serviço para Deus. Colossenses capítulo 3, e verso de número 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que fizerem, tudo o que vier à sua mão, tudo que você estiver envolvido, você pode fazer para glorificar o nome do Senhor.
Faça não para os homens, não para que os homens vejam, mas para que o seu Senhor veja. E Ele possa dizer assim: ó filho, como eu me agrado de ti, como eu estou feliz com a tua vida, porque você procura viver em conformidade com os meus propósitos. Não é perfeição que Deus está procurando, porque perfeição só no céu. Mas o que Deus espera de mim e de você é um coração alinhado com a presença e a vontade de Deus. Tudo o que fizerem, façam como para o Senhor, porque é a Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. Por isso o ministério ou serviço não é um título que você recebe, não é uma credencial que você obtém, não é um curso de formação cujo diploma vem escrito lá, título A, B ou C, mas ministério ou serviço é um estilo de vida, de dedicação total, de entrega total ao Senhor. E Ele mesmo deu esse exemplo, o nosso mestre. Jesus, Ele nos ensinou em Mateus capítulo 20, verso de 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, nesta noite eu gostaria de ler esse texto do pastor Rick Warren, que diz assim: Deus nunca faz nada por acaso, Ele nunca comete erros, Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus, e cada pessoa, você, eu, foi idealizada com um propósito. Você não foi um acidente. Você não é um acidente. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Esse texto mexe muito comigo, porque quando eu fiquei mais maduro na minha caminhada, minha mãe me chamou num canto e me disse uma coisa que abalou as estruturas. Minha mãe me disse que quando ela ficou grávida, ela tinha 15 anos, meu pai 17, um moço, um adolescente, que era prático de farmácia, que não tinha muitas condições financeiras, uma família de poucos recursos, e que essa notícia de que aquela menina estava grávida abalou as estruturas da família, abalou o relacionamento daquele jovem casal que eram namorados naquele momento. Então ele, como um prático de farmácia, que conhecia alguns medicamentos, começou a ministrar no corpo da minha mãe medicamentos para que ela tivesse um aborto. O plano deles não era a gravidez naquele momento. Eu não era desejado naquele momento. Não fazia parte dos planos. Mas pela bondade e misericórdia, o Senhor susteve aquela gravidez. E porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aquela gravidez vingou. E eu venho construindo a minha vida baseado no amor de Deus. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus te criou com um propósito. Deus te criou para uma missão. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa se as dificuldades são muitas, o Senhor tem uma missão para a sua vida. Você tem um serviço para Deus, você tem um ministério para o Senhor. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, meu irmão e minha irmã: qual é a missão da tua vida? Qual é o propósito que Deus tem para ti? E é importante analisar que, como nós nascemos para servir, é importante pontuar aqui, nesse tópico de número 2, que o serviço, ele não diz respeito a mim mesmo. Ele não está voltado para mim mesmo, mas ele está voltado para o meu semelhante.
O alvo do serviço é o seu semelhante. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deus está dizendo aqui que eu devo abandonar a minha carreira? Deus está dizendo aqui que eu devo abandonar a minha família e agora eu vou fazer a obra de Deus? Não é isso. Cada um cuide não somente dos seus, mas também dos interesses dos outros. Deus quer que você tenha equilíbrio naquilo que você faz, cuidando dos seus próprios interesses, mas também tendo tempo, disposição, força e energia para servir ao seu semelhante. Jesus Cristo, o tempo todo do seu ministério, colocou de lado os seus direitos e prerrogativas como Deus. Ele deixou as mansões celestiais, deixou a sua glória no céu para vir a essa terra, se revestir de um corpo humano, suscetível às mesmas dores, aos mesmos sentimentos que eu e você sentimos, para que ele pudesse, assim como o ser humano, pagar o preço, ir à cruz, sofrer naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Mas apesar desta obra difícil, dolorida, ele nos resgatou para uma vida eterna. Ele abriu mão das suas prerrogativas de estar na presença do Pai. Ele deixou de estar na glória celestial para vir aqui se revestir deste corpo para nos salvar, cuidando dos nossos interesses, para que nós não viéssemos a ficar perdidos, mas para que nós tivéssemos uma esperança bendita de morar com Ele nos céus. Quando você desiste dos seus próprios interesses, reconhecimento e mérito pessoal, consegue servir com alegria, amor e bondade. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 14, diz assim: porque o amor de Deus nos constrange. Quando nós percebemos e entendemos o que Deus fez por nós, nós ficamos assim meio sem graça diante dele, porque é difícil não entender o seu amor e não passar aos outros o amor de Jesus Cristo. O constranger aqui não é te deixar embaraçado, não é te deixar numa saia justa, mas é levar a você e eu a entender que Deus, o seu amor, nos leva a ver as pessoas como Ele vê. Nos leva a ver as pessoas não como nós olhamos. Às vezes nós olhamos para as pessoas, esse não tem jeito, esse não vai dar certo, esse não é ninguém. Mas Deus não olha assim para as pessoas. Deus olha para pessoas como um diamante a ser lapidado, um diamante que precisa ser trabalhado para brilhar na presença de Deus. Nesta semana eu tive uma oportunidade de ir à Fundação Casa aqui de Ribeirão Preto, e estive com contato ali com mais de 500 jovens naquela unidade. É uma verdadeira cadeia. Jovens que cometeram crimes, que estão tirados da sua família, porque fizeram alguma coisa de errado para a sociedade, estão pagando um preço caro naquele lugar. Talvez muitos da sociedade digam, esses são bandidos, esses são pessoas que não têm futuro, mas Deus não olha assim. Deus olha para esses meninos que cometeram coisas horríveis, é verdade, que estão pagando o preço desses atos, é verdade, mas que Deus, pelo seu poder e pela sua palavra, pode transformar a vida de cada um deles. Deus espera que eu e você servimos ao nosso semelhante. Deus espera que você seja constrangido pelo seu amor, para também servir aqueles que não desfrutam desse amor bendito. Por isso, eu quero te perguntar, será que você e eu podemos dizer, como o médico britânico do século XVIII, Charles Ducena Meigs, ele disse que o lema dele seria os outros, como ele descreveu nesse poema, os outros, Senhor, sim, os outros, que esse possa ser o meu lema, ajuda-me a viver para os outros, e assim poderei viver como tu.
Que o Senhor nos ajude a cada dia a servirmos uns aos outros e a fortalecer a fé de cada um dos nossos irmãos, mas principalmente daqueles que ainda não conhecem a Jesus como seu Salvador pessoal. E como uma consequência desses dois pontos, eu quero finalizar com você esse terceiro ponto. A relevância da sua vida está em servir. Todas as pessoas buscam um significado para a vida. É natural, é desejoso. Mas o que tem ocupado a sua vida com significado? Uma profissão? Um passatempo? Um hobby? Um esporte? O que tem ocupado a sua vida, drenando as suas energias 100%? Essas coisas em si, elas são ruins? Elas são pecados? Muitas vezes não. Elas são importantes. Mas é necessário que eu e você compreenda que elas são passageiras. Que elas vão ficar aqui. E a pergunta que eu volto a fazer para você é: o que tens preparado para a eternidade? Para aquilo que verdadeiramente é relevante. Jesus ensina que aqueles que põem de lado, como diz o texto aqui, a sua própria vida por causa dele e pela causa do Evangelho é que saberão realmente o que significa viver. Você quer ser relevante? Você quer ser importante nesta terra? Você quer fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos? Ouça o que Deus nos falou através da sua palavra em Mateus capítulo 20, verso 26. Quem quiser tornar-se importante, olha só, quem quiser tornar-se importante, que seja servo. Que seja servo. A relevância da sua vida está em servir. E eu gostaria de contar, para ilustrar essa história da relevância do servir, a história de uma mulher que nasceu há 350 anos, em 1669, na cidade de Londres, capital da Inglaterra. Ela pertencia a uma família e ela era a 25ª filha daquela família. Os tempos eram outros. E aos 19 anos ela se casou com um homem chamado Samuel. E a partir daquele momento, com 19 anos de idade, ela começou a ter um filho atrás do outro. E ela teve 19 filhos. 19. Eu tenho 2 em casa. E tem dia que eu e minha esposa ficamos com o cabelo em pé. Imagine ter 19. Mas ela aprendeu com seu pai, que lia a Bíblia Sagrada todos os dias, que ela precisava cuidar deles, não apenas materialmente falando, mas também espiritualmente. E ela se propôs a cuidar desses meninos, orando com eles, lendo a Bíblia para eles. E durante muitos anos ela fez isso. Muitas daquelas crianças morreram, porque a situação da saúde naquela oportunidade não era como hoje, não tinha tantos recursos. Mas 2, especificamente 2, eles vingaram. O nome do primeiro era Charles, e o nome do segundo era John. Charles Wesley, esse homem escreveu muitos hinos, esses hinos mais antigos, que até hoje as igrejas cantam nos seus cultos, para louvar e adorar a Deus. Ele foi um homem muito usado na área da música, Charles Wesley. Mas talvez o homem mais famoso que você conheça, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, foi John Wesley. O pregador do século XVIII que levou multidões aos pés do Senhor Jesus.
Ele pregou mais de 42 mil sermões na sua vida. Ele andou a cavalo 400 mil quilômetros para pregar o evangelho às pessoas. Isso, para que você tenha uma ideia, equivale a dar 10 voltas em torno do globo terrestre. A cavalo. Não era de carro, muito menos de avião. Justamente com o propósito de servir ao Deus Todo-Poderoso. E aos 70 anos de idade, esse homem de 1,60 m de altura, ele pregou para 32 mil pessoas sem microfone. Olha o trabalho de uma mãe dedicada no seu propósito. Era talvez aos olhos humanos alguém pudesse dizer para ela, qual é a sua significância para o mundo? Mas para Deus, aquela mulher fez uma grande diferença, ao ponto de John Wesley falar que ele próprio aprendeu mais de teologia com a sua própria mãe, do que com todos os teólogos da Inglaterra. John Wesley, o pregador das multidões. Talvez você olhe para John Wesley e fale, eu quero ser como ele, eu quero pregar para multidões, mas eu quero que você reflita na vida de Susana, a mãe de John Wesley, que se propôs a servir a Deus na sua casa, orando pelos seus filhos e cuidando dos seus filhos. Uma mulher de oração pode fazer mais pelo reino de Deus de joelhos em casa do que às vezes um pregador numa plataforma. A relevância da sua vida está em servir, meu irmão e minha irmã. Buscando Deus, você entende que foi criado para servi-lo. Você compreende que o seu alvo é servir ao seu semelhante e que a relevância da sua vida é estar em serviço a Deus. Por isso, eu quero concluir esta mensagem e pedir a ti que se coloque de pé por bondade e misericórdia, enquanto os nossos irmãos da música vêm aqui para frente para me cooperar comigo nesta noite. O que importa não é a duração da sua vida. O que importa, na verdade, é a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. E eu quero te perguntar, qual tem sido a sua contribuição para o reino? O que você tem feito para convergir todas as coisas ao Senhor Jesus? Quando você pensa em ministério ou serviço, você só pensa em pastores, missionários, cantores e obreiros de tempo integral? Ou você pensa em você? O que você tem feito com o convite que Deus te fez? Com o chamado que Deus te deu? Eu quero te contar a última história desta noite. Billy Graham, o maior evangelista que o século XX produziu na face da terra. Ele vivia sendo assediado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele vivia sendo perguntado, você não quer ser presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa da terra? E ele, apesar de ser muito conhecido, apesar de ser um homem que sempre aconselhou espiritualmente os presidentes da nação americana, ele, uma certa feita, já sem paciência com esse tipo de pergunta, ele disse a seguinte frase: olha, eu não quero ser presidente dos Estados Unidos, sabe por quê? Porque eu não posso descer do lugar aonde Deus me colocou. O homem, o cargo mais poderoso do mundo, está abaixo da posição de um homem, de uma mulher, de alguém que serve ao Todo-Poderoso. Você está convicto do seu chamado, você sabe qual é a sua missão, então não desista, prossiga, porque o Deus vai te honrar, o Deus Todo-Poderoso está olhando para você. Seja fiel apesar das dificuldades,
Billy Graham rejeitou ser presidente dos Estados Unidos para cumprir o seu propósito de ser o pregador da palavra. Qual é o propósito da sua vida?